Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de Física no tópico Termologia. E hoje nossa aula Calorimetria, Mudança de Estado. Então vamos para a aula. Pessoal, o conteúdo da nossa aula se trata da quantidade de calor relacionada para mudanças de estados físicos. Então nosso primeiro tópico é compreender quais as principais transformações nos estados físicos da matéria, tudo bem? E como é que está relacionada a quantidade de calor em algumas transformações. Então, primeiramente, nós temos aqui os três estados, sólido, líquido e gasoso, tudo bem? Vamos aqui atentar para um detalhe. O lado que está representado por setas vermelhas é o lado que está ocorrendo um aquecimento. Então, vamos aqui entender que no aquecimento é necessário que a substância receba calor. Então, nós temos aqui um aquecimento com aumento da temperatura. E na linha que está representada pela seta azul, está ocorrendo o resfriamento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui, resfriamento, diminuindo a temperatura. Para que ocorra isso, tem que haver uma perda de calor, para que consiga ocorrer essa diminuição da temperatura. Tudo bem? Então, nós temos aqui os nomes principais das transformações dos estados físicos. A primeira transformação do estado sólido para o líquido é a fusão. A segunda transformação do líquido para o gasoso é a vaporização. Ah, professor. E a passagem direta do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, é a sublimação direta. Ah, então nós temos aqui os três principais que ocorrem com aquecimento, um ganho de calor, um aumento da temperatura, certo? Vamos agora para aqueles que ocorrem com resfriamento. Então, o primeiro, do estado líquido para o sólido, é a solidificação. E o segundo aqui, a condensação do gasoso para o líquido. Vamos apenas fazer uma observação que nós temos um outro nome da passagem do estado gasoso para o líquido, que é a liquefação. Liquefação. Professor, qual a diferença entre a condensação e a liquefação? Vamos aqui fazer uma observação. É que o estado gasoso, nós podemos representar aqui com dois nomes aqui. Vamos aqui destacar. Nós temos o estado gasoso, o gás, e o vapor. Gás e vapor são diferentes. Então, vamos destacar aqui, são diferentes. Quando ocorrer com gás, nós estamos tendo uma troca que é de gasoso para o líquido, que é com gás na liquefação. Tudo bem, pessoal? Então, gás sofre liquefação. E a condensação é o vapor. Então, está aí a diferença entre liquefação e condensação, que é vapor, certo? E quando nós temos a transformação direta do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação inversa. Esses três, sublimação inversa, solidificação e condensação, ocorrem com perda de calor, com diminuição da temperatura, certo? Vamos agora compreender o próximo tópico. Pessoal, nosso próximo tópico é a curva de aquecimento e resfriamento com substâncias puras. Apesar do nome ser curva, nós temos a representação em retas, tudo bem? Então, o nosso primeiro gráfico é para o aquecimento. Então, vamos aqui destacar o aumento da temperatura. Vamos entender como funciona este gráfico. E nosso segundo gráfico é o gráfico do resfriamento. Ah, professor, então vamos destacar esse detalhe importante. Então, um detalhe a se fazer é que esse gráfico está associado à substância água. Vamos colocar aqui a substância água.
que está na pressão atmosférica 1 atm, ou seja, a sua fusão ocorre a 0 graus Celsius e a sua vaporização a 100 graus Celsius, tá bem? No nível do mar. Então, vamos aqui entender o que ocorre com a sua curva, que aqui a água está sendo pura, tá certo? A água sendo pura, a sua curva na mudança de estado físico ela é constante. Então, ela está aqui paralela ao tempo. Então, essa é a grande característica que nós observamos de uma substância pura. Então, vamos aqui entender. A substância água, no primeiro gráfico, estava menos de zero, estava numa temperatura negativa. Então, nesse primeiro crescimento, estava ocorrendo aqui que ela estava no estado sólido. Vamos colocar apenas um S. Estava no estado sólido. E aqui aumentou a sua temperatura. Então, houve uma quantidade de calor sensível para variar a temperatura. Quando chega no zero, vai ocorrer a mudança de estado físico, do sólido para o líquido. E aí está ocorrendo o calor latente. Então, nós observamos com a curva de aquecimento que a sua mudança de estado físico será constante. Aqui não há variação de temperatura. A sua representação é uma reta paralela ao eixo do tempo. Tudo bem? E aí haverá o aumento da temperatura. Novamente, aqui ela já está agora no estado líquido. Aqui vai ter o calor sensível, aumentando de 0 a 100. Chegando no 100, vai haver transformação do líquido para o gasoso. E aí nós percebemos que a sua temperatura se mantém constante. Então, está aqui a característica dessa curva de aquecimento na mudança de estado físico. E aí, logo em seguida, haverá aqui um aumento da sua temperatura que já está no estado gasoso. Tudo bem? Então, está aqui a ideia da curva de aquecimento. E no segundo gráfico está o resfriamento. Então, aqui estava no estado gasoso, diminui a sua temperatura até 100, calor sensível. Chegando no 100, vai ter a transformação do gasoso para o líquido. E aí nós sabemos que aqui a sua temperatura vai se manter constante. Não há aumento de temperatura no calor latente. Aqui já temos um calor latente. E aí chega a 100 e já passa para o estado líquido, que aí diminui até chegar no zero, onde vai ocorrer do líquido para o sólido a transformação. Então, nós temos aqui que a sua temperatura vai se manter constante. Pessoal, isso só ocorre aqui com substâncias puras, tudo bem? E aí, a quantidade de calor latente agora, nessa mudança de temperatura, de mudança de estado físico, sem ocorrer variação de temperatura, e logo em seguida, abaixo de zero, já está no estado sólido. Então, pessoal, aqui nós temos do sólido para o líquido, ocorreu, na primeira transformação, ocorreu a fusão. Então, nós temos aqui a representação. E no segundo líquido para o gasoso, ocorreu a vaporização. Observe aqui a ideia que nós colocamos no tópico anterior. Aqui, do gasoso para o líquido, se for vapor da água, nós temos aqui a condensação. Condensação. E aí, nós temos aqui, do líquido para o sólido, nós temos aqui a solidificação. Tudo bem? Então, está aqui a representação desses acontecimentos, chamada curva de aquecimento e resfriamento de substâncias puras. Pessoal, vamos então para o tópico 3, quantidade de calor latente, representado pela letra QL. Professor, o que está associado a essa quantidade de calor latente? É ela que é responsável, pessoal, pela mudança de estado físico. Professor, então vamos colocar aqui mudança de estado físico. Vamos abreviar. Então, quando nós temos a fusão, a solidificação, a vaporização e a condensação, é essa quantidade de calor, ou recebida ou perdida, que está responsável por essa mudança de estado físico. Professor, então é importante nós destacarmos que
Para uma substância aumentar sua temperatura, nós temos, ou diminuir, nós temos o calor sensível. Para uma substância mudar de estado físico, nós já temos outro calor associado, que é o calor latente. E a expressão matemática está representada aqui, ó. Quantidade de calor latente é a sua massa, essa massa é a massa que vai mudar de estado físico, e o latente, chamado calor latente, que é uma constante. Essa constante, pessoal, depende da substância e do estado físico que essa substância está. Então, cada substância tem o seu calor latente e também muda de acordo com o seu estado físico. Então, é importante nós destacarmos que a quantidade de calor latente está associado a essa mudança de agregação das moléculas. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui destacar a unidade de medida. Pessoal, nós temos que a quantidade de calor, nós podemos ter duas unidades. Nós podemos ter Joule no sistema internacional e caloria no sistema usual. A massa também nós podemos ter no sistema internacional quilograma e no sistema usual grama. E o calor latente nós podemos representar duas unidades. Então é importante nós destacarmos que no sistema internacional será Joule por quilograma e no sistema usual caloria por grama. Tudo bem? Então temos aqui a unidade que é importante para destacarmos. Então, a quantidade de calor latente está associada apenas com a mudança de estado físico sem variação de temperatura. Vamos agora compreender um exemplo. Pessoal, vamos então compreender o calor latente, que depende de dois fatores. Depende da substância e depende do seu estado físico. Ah, professor! Então, nós temos aqui como exemplo a substância água. Então, vamos aqui destacar, nós temos aqui a substância água. E aqui os seus latentes, que são constantes, primeiramente de fusão, solidificação, vaporização e condensação. Um importante detalhe é que o seu estado físico também apresenta valores diferentes, uns com sinais trocados, outros com valores diferentes. Observe que fusão é quando está no estado sólido e está indo para o estado líquido. O valor é mais 80 calorias por grama. E solidificação é quando está no estado líquido e quer passar para o estado sólido, menos 80 calorias por grama. Professor, por que um é positivo e outro é negativo? Pessoal, em virtude que o positivo significa que está tendo um aquecimento, um ganho de calor para aumentar a temperatura. Ah, professor! E o negativo está ocorrendo uma perda devido a um resfriamento. Tudo bem, pessoal? Então está aqui primeiro a diferença. Mas é interessante notar que fusão e solidificação apresentam o mesmo valor numérico, apenas o sinal diferente. Assim como vaporização e condensação, o mesmo valor, apenas o sinal, pois a vaporização está no estado líquido indo para o estado gasoso, ocorre um aquecimento. E a condensação do estado gasoso para o líquido ocorre um resfriamento. Vamos entender agora o significado desse número. A matemática está aqui, vamos entender o conceito físico. Então, pessoal, vamos aqui primeiramente representar uma pedra de gelo. Então, nós temos aqui no estado sólido, água no estado sólido. Então, aqui no estado sólido. E nós vamos fazer o inverso, tá, pessoal? A ida e a vinda. Então, primeiramente, nós queremos transformar água do estado gelo para o estado líquido, depois do estado líquido para o gelo. O nome que se dá para ir do sólido para o líquido é a fusão, e do estado líquido para o sólido é a solidificação. Tudo bem? Então, vamos entender aqui pelo valor numérico. Nós temos 80 calorias por grama. Aqui nós temos um que está
implícito. Então, se nós tivermos 1 grama de água e queremos transformar o estado sólido para o estado líquido, nós devemos fornecer 80 calorias de energia para que ele vá para o estado líquido. Totalmente, esse 1 grama se torna 1 grama de água líquida, fornecendo 80 calorias. Ah, professor, então se nós tivermos 2 gramas, nós vamos precisar fornecer o dobro, mais 160. Positivo, pois ele vai ganhar, e assim sucessivamente. Pessoal, o contrário também é o mesmo. Para nós pegarmos 1 grama de líquido, água líquida, e transformar em 1 grama de gelo, nós precisamos retirar menos 80 calorias. 2 gramas menos 160. E assim sucessivamente. Então, aqui está o conceito físico do latente de fusão e solidificação. Vamos aqui representar agora o da vaporização e da condensação. Então, nós temos aqui agora a água no estado líquido, que vamos transformar para o estado de vapor, o estado gasoso. Então, aqui, e vamos fazer o inverso também. Então, nós temos apenas que do líquido para o gasoso, nós temos a transformação vaporização, e do gasoso para o líquido, sendo vapor d'água, condensação. Nós temos 1 grama de cada de líquido, né, que queremos transformar no estado gasoso em 1 grama. Para nós transformarmos 1 grama para o estado gasoso, do líquido para o gasoso, nós precisamos fornecer 540 calorias. Então, todo o líquido de 1 grama vai se transformar em 1 grama no estado vapor gasoso. Ah, então 2 gramas vamos precisar fornecer mais 1080 calorias. Pessoal, e assim sucessivamente. O contrário também. Para nós pegarmos 1 grama no estado gasoso, para transformar em 1 grama líquido, precisamos retirar menos 540. Para 2 gramas, menos 1080. E assim sucessivamente. Este é o conceito de calor latente. Ele é fixo, ele é constante, depende do estado físico e depende da substância. Vamos agora para o exemplo. Pessoal, vamos então para o exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para um gelo de massa 240 gramas passar para o estado líquido, sabendo que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama? Então, vamos compreender a questão que está querendo transformar 240 gramas. Ah, professor, vamos aqui compreender 240 gramas no estado sólido para o estado líquido. A 240 gramas, toda a massa vai ser transformada para no estado líquido. Professor, um importante detalhe. Como não foi mencionado, nós sabemos que essa mudança é chamada de fusão, do estado sólido para o estado líquido. Nós sabemos que na pressão 1 atmosfera, a pressão atmosfera 1 atm, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, pessoal, vamos aqui subentender que está a 0 graus Celsius. A temperatura não muda enquanto está ocorrendo a fusão, tá bom? Apenas a mudança de estado físico, tá certo? Então, vamos aqui ter essa compreensão. E aí, então, nós temos 2 maneiras para fazer essa resolução. A primeira maneira, nós podemos responder por regra de 3. Regra de 3, exatamente. Então, nós podemos fazer apenas representando por regra de 3. Como nós vamos representar isso, pessoal? Olha só, nós temos que o latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, significa dizer que 1 grama, para se transformar do sólido para líquido, precisa de 80 calorias. Ah, professor, como nós queremos transformar 240 gramas,
nós vamos colocar um x aqui. Então nós podemos fazer uma regra de 3. Vamos multiplicar aqui usado, x vezes 1, nós vamos ter x, 240 vezes 80. E aqui nós vamos ter, pessoal, que a quantidade de calor necessária para fazer essa transformação, nós vamos ter aqui 2 zeros no final, 8 vezes 4, 32, sobe 3, 8 vezes 2, 16, com mais 3, 19. Então, 19.200 calorias, a quantidade de calor necessária para que 240 gramas de gelo se transforme em líquido na mesma temperatura 0 graus Celsius. A segunda maneira, pessoal, é utilizar a expressão da fórmula. Professor, essa fórmula nada mais é do que a regra de 3 implícita. Como assim, professor? Então, vamos aqui colocar a expressão, que é a quantidade de calor latente, é a massa vezes o latente, no caso de fusão. Tem uma expressão aqui, uma mnemônica que nós podemos gravar. Que moleza! Professor, essa expressão você pode gravar para memorizar a expressão matemática. Então, a quantidade de calor latente vai ser a massa, que é 240, vezes o latente de fusão, que é 80. E aí nós vamos ter o mesmo resultado, 19.200 calorias. Professor. Então, observe que você, sabendo o conceito do latente de fusão ou outro latente, você pode resolver por regra de 3 ou utilizar a fórmula diretamente, certo? Então, essa ideia sobre o calor latente nós precisamos compreender. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo 0,5, calor específico da água 1, calor latente de fusão do gelo 80. Pessoal, vamos entender o que a questão está dizendo. Então, nós temos aqui uma pedra de gelo que está numa temperatura a menos 10 graus Celsius. Nós queremos transformar toda essa massa, que é 200 gramas, em líquido, em 20 graus Celsius. Então, vamos entender primeiramente como vai ocorrer isso. Então, está a menos 10 graus Celsius e, primeiramente, nós vamos aumentar a temperatura, vamos aquecer. Para isso, precisamos fornecer uma quantidade de calor. E aí, primeiramente, ela vai chegar na sua temperatura de fusão. Uma pressão atm é 0 graus Celsius. Então, primeiramente, nós temos que entender que ela vai para 0 graus Celsius. Então, primeiramente, está no estado sólido e continua no estado sólido. Para ter esse aumento de temperatura, a quantidade de calor é chamada sensível, responsável por aumentar a temperatura sem mudar de estado físico. Quando ela chega em 0 graus, vai ocorrer a mudança de estado físico, do sólido para o líquido, sem mudança de temperatura. Então, continua aqui 0 graus Celsius. Agora já vai para o estado líquido. Essa quantidade que muda de estado físico sem variar a temperatura é a quantidade de calor latente. Professor. E daí em diante vai começar a aumentar a temperatura recebendo uma quantidade de calor, até chegar à temperatura pedida, 20 graus Celsius. E agora está no estado líquido, e o nome desse calor, para aumentar a temperatura sem mudar de estado físico, é o calor sensível. Então, observe que para essa substância sair de menos 10 a chegar a 20, é necessário 3 calor fornecido para essa substância. Então, nós precisamos encontrar a somatória desses 3 calor. Primeiro, a quantidade de calor sensível do gelo, mais a quantidade de calor latente do gelo, mais a quantidade de calor sensível do líquido. Observe que está em gelo, 3 transformações aqui, depois líquido apenas uma transformação. Então, nós precisamos encontrar essa variação aqui, pessoal, tudo bem? Se nós formos representar no gráfico, nós vamos ter
essa representação através da curva do aquecimento. Então, nós temos aqui menos 10 graus Celsius. Vamos colocar aqui a temperatura em graus Celsius. E nós queremos chegar a 20 graus Celsius. E aqui a quantidade de calor fornecida. Então, nós temos que no gráfico vai ter um aumento até chegar no zero, vai se tornar constante a temperatura, pois não vai ter mudança de temperatura no calor latente, e depois vai chegar até o 20 graus Celsius. Então, nós temos essas três variações: calor sensível, calor latente e calor sensível. Está aqui o conjunto de retas de uma substância pura, chamada curva de aquecimento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora calcular cada quantidade e, no final, somar essa quantidade. Então, vamos primeiro aqui calcular a quantidade de calor sensível do gelo. Lembrando que quantidade de calor sensível é a expressão massa, calor específico, vezes a variação da temperatura. Vamos colocar aqui para o gelo e substituir os valores que foi fornecido. Então, a massa é 200 gramas, o calor específico do gelo é 0,5, vamos colocar aqui 0,5, e a variação da temperatura, vamos colocar aqui, o final é 0, menos inicial, que é menos 10. Então, 0 menos 10. Pessoal, vamos fazer logo o jogo de sinal, menos com menos é mais, 10 mais 0, 10. Então, vamos aqui juntar 200 vezes meio vezes 10. Podemos cortar o zero com esse zero, 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 200 dá 1000. Então, a primeira quantidade de calor sensível foi 1000 calorias. Então, aqui no gráfico, seria aqui 1000 calorias para sair de menos 10 para chegar no zero. A segunda quantidade de calor que nós temos que colocar é a quantidade de calor latente do gelo, que é a massa vezes o latente de fusão. Ah, professor, vamos substituir os valores. Então, a massa continua sendo 200 e o latente de fusão do gelo é 80. 200 vezes 80 vai ser 16.000 calorias. Então, aqui o calor latente, 16.000 calorias. Ah, professor. E a última transformação é a quantidade de calor sensível do líquido, que ele vai de 0 a 20. Então, a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. É só substituir os valores. A massa continua sendo a mesma, 200, o calor específico da água líquida é 1, e a variação de temperatura é 20 menos 0, final menos inicial. Então, nós vamos ter 200 vezes 20. E aí nós vamos ter 4.000 calorias. Então, pessoal, nós já temos aqui os 3 calores associados para que o gelo de menos 10 chegue a 20 graus na forma líquida. Então, a somatória total, a quantidade de calor total, vai ser a somatória dos 3 valores que nós encontramos, 1.000, 16.000 e 4.000 calorias. Então, vamos colocar aqui 1.000 mais 16.000 calorias mais 4.000. Então, o total de calor fornecido para essa substância será 21.000 calorias fornecidas. Está aqui a resposta da questão. Pessoal, e o nosso tópico 4, mudança de estado físico com trocas de calor.
Então, vai seguir o princípio da troca de calor. A somatória das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui Q1 mais Q2 até N corpos fazendo a troca de calor. Essa somatória tem que dar zero. Mas por quê? Porque uns vão receber e outros vão perder. E essa troca, no final, como uns vão ser positivos e outros vão ser negativos, no final, essa somatória vai dar zero, certo? Lembrando que Q1 pode ser uma quantidade de calor sensível, tendo variação da temperatura. Q2 pode ser uma quantidade de calor latente, com apenas mudança de estado físico. Então, assim, nós temos que compreender que essa somatória vai juntar também as duas expressões, calor latente e calor sensível. Vamos aqui compreender um exemplo. Pessoal, vamos então para o exemplo. Um copo contém 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Quantas gramas de gelo a 0 graus Celsius devemos colocar nessa água para que no final tenhamos apenas 10 graus de água? Só aí dá as informações, calor específico da água líquida e o latente de fusão do gelo. Então vamos entender o que aconteceu nesse exemplo. Então nós temos um copo que apresenta 300 gramas de água líquida que está numa temperatura de 20 graus Celsius. Então foi inserido uma pedra de gelo. Essa pedra de gelo, pessoal, nós queremos saber essa massa desse gelo. E esse gelo está a 0 graus Celsius. Vai haver uma troca de calor entre a água líquida e o gelo até que ele chegue numa temperatura de equilíbrio, que é a temperatura 10 graus Celsius. Ah, professor, observe aqui que a água líquida, para chegar em 10, tem que perder calor, ou seja, tem que resfriar. Então, nós vamos ter aqui que a água líquida vai diminuir a sua temperatura, enquanto o gelo, para chegar em 10, tem que aumentar a sua temperatura, ou seja, vai receber da água líquida. Então, essa troca de calor que vai ocorrer é a troca de calor entre o gelo e a água líquida. Então, aqui está o princípio que vai ser a troca de calor, a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água líquida tem que dar igual a zero. Ah, professor, então está aqui o princípio da conservação da troca de calor. Então, observe que a primeira noção que nós temos que ter é entender o que vai acontecer com o gelo. Então, o gelo, primeiramente, ele vai mudar de estado físico. Essa quantidade de calor para sair do sólido para ir para o líquido é a quantidade de calor latente. Ele está a 0 graus e vai até 0 graus. Ah, professor. E depois ele vai de 0 até 10. Já está no líquido, continua no líquido e vai até 10. Essa quantidade de calor é a quantidade de calor sensível para aumentar a temperatura sem mudar de estado físico. Então, o gelo, pessoal, será duas quantidades de calor. É a quantidade de calor latente dele mais a quantidade de calor sensível dele. Tudo bem, pessoal? E aqui nós vamos ter a questão da água. Então, vamos colocar aqui ao lado, é o gelo. E aqui nós vamos colocar da água líquida, que está em 20 graus Celsius e vai para 10. Professor, como é que vai ocorrer com ela? Então, ela já está no líquido, está a 20 graus Celsius e vai para 10 graus Celsius e continua no líquido. Essa quantidade de calor para resfriar é a quantidade de calor sensível. Então, nós temos que a quantidade de calor do líquido será apenas uma quantidade de calor sensível. Então, essa somatória tem que dar igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a troca que vai haver entre o gelo e a água líquida. Então, vamos aqui para a resolução, apenas armando, substituindo os valores. Quantidade de calor latente do gelo, mais a sua quantidade de calor sensível, mais a quantidade de calor sensível da água igual a zero.
Então, nós queremos descobrir a massa do gelo. Vamos apenas abrir as expressões aqui ao lado. Então, a quantidade de calor latente é a massa do gelo vezes o latente, mais a quantidade de calor sensível, essa massa do gelo, seu calor específico, vezes a variação de temperatura, mais a massa da água líquida, vezes o seu calor específico, variação da temperatura igual a zero. Professor, então o latente foi fornecido 80, vamos colocar logo direto, 80 massa do gelo, mais a massa do gelo nós não sabemos, vamos deixar aqui, o calor específico é 1, que já está na forma líquida, a variação de temperatura foi de 0 até 10, então deu 10, mais a massa da água líquida, que é 300, calor específico do líquido é 1, e a variação de temperatura que nós temos que ter cuidado é 20 menos 10. Na verdade, vai de 20 até 10, então vamos pegar o final menos inicial, que é 10 menos 20, então vai dar negativo. Tudo isso igual a zero. Professor, importante aqui, ó, vamos reduzir 80 massa do gelo, 1 vezes 10 vai dar 10 massa do gelo. Aqui nós temos que ter um cuidado, 300 vezes 1, 300, 10 menos 20 dá menos 10. Menos com mais dá menos. Então vai ficar 300 vezes 10, 3.000, igual a zero. Vamos juntar esses dois, vai dar 90 massa do gelo. E vamos pegar esse 3.000 e passar para o outro lado positivo. Então vamos ter a massa do gelo será 3.000 dividido para 90. Sol, vamos cortar o zero com zero. 300 dividido por 9 dá aproximadamente 33,33. Vamos colocar apenas 33 gramas. Está aqui então aproximadamente a massa do gelo que devemos colocar para que a temperatura de equilíbrio chegue a 10 graus Celsius. Um detalhe importante é que o calor sensível da água líquida deu negativo. Professor, por quê? Porque houve o resfriamento, perda de calor para diminuir a sua temperatura. E a quantidade de calor sensível aqui e latente do gelo, nós observamos que deu positivo, pois teve um aumento de temperatura, um aquecimento, certo? Eu espero que você tenha compreendido esse detalhe. Vamos agora para o último tópico. Pessoal, o nosso último tópico é o fenômeno da superfusão. Ah, professor, o que seria a superfusão? De uma forma bem direta, pessoal, é o atraso da solidificação. Pessoal, a solidificação é quando nós temos a passagem de um líquido para o sólido. Porém, o que vai acontecer aqui? O líquido, pessoal, não vai se tornar sólido, não vai cristalizar, vai continuar líquido. Exatamente isso. Então, o líquido continua sendo sem mudar de fase. Então, nós vamos ter aqui, ó, a substância estava no estado líquido, aí houve uma diminuição aqui da temperatura, que já era para estar no estado sólido, mas continua líquido. Ah, professor! E aqui, pessoal, essa subida aqui repentina da temperatura é quando, em algum momento, nós colocamos calor e aí, repentinamente, mexemos e aí vai ocorrer a solidificação. Como é que nós podemos compreender isso? Aí a solidificação já vai ocorrer essa cristalização, ou seja, a mudança de fase para o estado sólido, tá bom? Então, vamos aqui compreender que esse exemplo está na garrafa do refrigerante e da cerveja quando colocamos no congelador. Quando nós tiramos essa garrafa, ainda está no estado líquido, mas qualquer movimento brusco podemos congelar a cerveja e o refrigerante. Isso é o fenômeno da superfusão, um atraso nessa solidificação. Continua líquido e qualquer movimento brusco pode se tornar sólido, tá certo? Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.